observem atentamente os letreiros e avisos luminosos, assim como as instruções dadas pela tripulação. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise que iremos ajudá-lo. Desde que eu me conheço por gente, talvez o sonho mais forte que eu sempre tive tenha sido viajar e conhecer o mundo. Eu sempre fui uma criança mais introspectiva. Eu gostava de brincar sozinha, imaginar histórias e criar cenários na minha cabeça. E a minha brincadeira favorita, vocês imaginam qual era? Aposto que não. Mas eu vou contar aqui um pouquinho. A minha brincadeira favorita era pegar as malas da minha mãe e viajar. Pra onde? Não fazia a menor ideia. Cada vez eu estava em um país diferente, mesmo sem entender exatamente o que significava viajar para outro lugar. Mas eu lembro que essa foi uma das brincadeiras mais constantes da minha infância. Minha mãe sempre dizia: essa daí não vai parar quieta. E no fim das contas, não é que ela tinha razão? Desde os meus 11 e 12 anos que eu viajo para muitos lugares por causa da dança. E talvez uma das maiores coisas que a dança tenha me dado tenha sido justamente isso. Conhecer outros países, outras culturas, outras pessoas, outras formas de viver. A dança me levou para muitos mundos diferentes e talvez sem ela eu não tivesse conseguido realizar um sonho que nasceu junto comigo. Porque antes mesmo de saber o que eu queria ser, eu já sabia que queria partir. E curiosamente, foi através da dança que eu encontrei o caminho para isso. Essa liberdade que a dança me proporcionou sempre foi um alívio para mim. Poder estar em vários lugares, conhecer outras culturas e viver tantas experiências diferentes fazia muito sentido para a criança que eu fui. Mas tantos lugares passaram pela minha vida que em algum momento eu comecei a me perguntar aonde era de fato o meu lugar. Porque, você sabe, né? Chega uma fase da vida em que a gente começa a sentir vontade de desacelerar, de criar algumas raízes. E talvez essa tenha sido uma das coisas que eu menos consegui fazer. Por ter dedicado tanto tempo da minha vida à dança, muitas vezes eu não pude estar presente. Não pude cultivar alguns relacionamentos, não pude acompanhar momentos importantes da minha família, não pude estar perto de pessoas que eu amo da forma que eu gostaria. Usando daquela frase bem clássica de bailarinos e bailarinas, não posso porque tem ensaio. A minha sempre foi, não posso porque tenho viagem com a dança. E hoje eu entendo o tamanho da falta que isso me faz. Porque as escolhas que eu faço diariamente para permanecer na dança não impactam apenas a minha vida. Elas também atravessam a vida das pessoas que caminham comigo. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de amar alguma coisa tão profundamente. Porque todo amor também pede renúncias. E aos 36 anos, acho que comecei a olhar para essas renúncias com mais honestidade. Sem arrependimento, mas com mais verdade. E quando eu paro para pensar que tenho 36 anos, às vezes meu coração aperta. Não porque eu acho que nada aconteceu, pelo contrário. Muita coisa aconteceu, mas talvez grande parte da minha energia tenha sido direcionada para um único lugar durante muitos anos. E algumas outras partes da minha vida ficaram esperando. Esperando mais tempo, esperando mais presença, esperando mais cuidado. Talvez por isso eu tenha um apego tão grande às minhas gatas, porque de alguma forma elas representam aquilo que eu também quero cultivar nos próximos anos. Laços duradouros, afetos, presença ou cuidado cotidiano. As pequenas coisas que não têm a ver com dinheiro, reconhecimento ou trocas de interesse, mas têm a ver com amor, com afinidade, com a vontade genuína de caminhar junto. Viajar continua sendo algo maravilhoso para mim, e eu espero continuar viajando por muitos e muitos anos, mas talvez a chave tenha mudado um pouquinho. Talvez hoje eu queira viajar menos para entreter pessoas que passam pela minha vida e mais para compartilhar essas experiências com as pessoas que permanecem. Isso não é uma crítica à dança, muito menos uma rejeição à minha história. Pelo contrário, a dança me deu muito e talvez agora eu só esteja aprendendo a devolver tudo isso de uma maneira diferente, trazendo para perto as pessoas que sempre estiveram ao meu lado,
porque no fim das contas, acho que a maior beleza de viver entre mundos é poder convidar quem a gente ama para conhecer um pouco deles também. Estamos próximos da decolagem.